Cleute, esqueci de ativar a chave do microfone, mas deu certo. Eu não minto não, sou sincera. Gente, aqui na nossa aula de oficina, vamos continuar aqui na vibe dos textos modernistas, gente, porque a gente está insistindo tanto na interpretação desses textos modernistas, porque em conteste, não desmerecendo as estéticas literárias anteriores, o barroco, o arcadismo, o romantismo, o parnasianismo, o simbolismo, etc., o modernismo foi um divisor de águas, gente. Foi pelo menos, né, uma manifestação não só literária, mas também artística em todos os sentidos, claro. Dentro da artística se enquadra a literatura, que é a arte da palavra, mas foi uma manifestação que quebrou paradigmas, né? Pelo menos tentou fazer com que, de alguma forma, a cultura brasileira, as nossas raízes, fosse respeitada. Então, óbvio, eu já falei para vocês que neste ano de 2022 a gente comemorou em fevereiro os 100 anos da Semana de Arte Moderna, a querida SAM, né, que é a sigla, né, dessa semana aí maravilhosa, e que, evidentemente, marcou os autores da primeira geração, conhecida como geração heróica, né, justamente pela bravura, né, pelos protestos, pelo enfrentamento que esses autores, como Anita Malfatti, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, tiveram de passar para mostrar àqueles que representavam ainda o tradicionalismo, né, o academicismo, ou seja, aquele apego forte à linguagem mais formal, com que eles aceitassem. Não foi fácil, né? Mas até hoje vivemos aí os ecos do modernismo. Hoje a gente vive aí as chamadas tendências contemporâneas, né? Então vamos lá, queridos cheirosos. Vamos trabalhar aspectos artísticos literários de poesia da primeira geração moderna. Lembrar que essa primeira geração, gente, foi marcada por um movimento mesmo de contestação. Então, como é que esses modernistas da primeira geração contestavam? Por meio do deboche, por meio da ironia, por meio da crítica, né? Se vocês quiserem entender bem o que eu estou dizendo, pegue Macunaíma, de Mário de Andrade. O Herói Sem Nenhum Caráter. Olha aí. Macunaíma foi uma obra que revolucionou, causou mesmo protestos terríveis, porque Macunaíma tinha uma linguagem, gente, em relação àquela linguagem formal demais, muito apregoada às regras da gramática normativa, que até então era forte, totalmente combativa, né? Era uma linguagem com termos mais populares, falei para vocês isso na última aula. Então, pegue um texto de Macunaíma, pegue, aliás, um fragmento, ou leia mesmo, melhor ainda, leia mesmo Macunaíma de Mário de Andrade, e depois leia o Urupês, de Monteiro Lobato. São dois autores que representam aí o paradoxo, né? Monteiro Lobato representando ainda o antigo, o velho, né? O tradicional, e, evidentemente, marcando a primeira geração modernista, Mário de Andrade representando o novo. Então, leiam Urupês, Monteiro Lobato, leiam Macunaíma de Mário de Andrade, vocês vão ver a diferença gritante entre as linguagens utilizadas. Então, o nosso propósito aqui é, por meio da interpretação desses textos, claro, a compreensão desse contexto, né, sócio-histórico-cultural em que eclodiu o modernismo, tá? Para a gente poder interpretar melhor e entender, a partir do propósito, das bases que lançaram esse movimento, por que os textos foram escritos daquela forma, né? Então, gente, não esqueçam também de um detalhe. Vocês que são alunos da EJA 7, tá? Modernismo é um dos assuntos mais cobrados na prova Enem nas questões de literatura, ou seja, as questões aí que exploram a competência 5, tá? E às vezes até nem é essa competência. Pode ser até outra, mas a competência mais especificamente literária é a 5, ó, com H15, né? É conhecer os aspectos que marcam aí cada tendência literária, tá? Entender as produções artísticas. A 16, procedimentos de construção do texto literário. E a 17, perceber aí, ao longo do desenvolvimento da literatura, valores humanos atualizáveis, né? Ou seja, por exemplo, ler um texto de Camões, tá? Que é da época do classicismo,
e perceber que valores citados por Camões ainda hoje são atuais. Um texto moderno. Você pode até dialogar uma poesia camoniana, por exemplo, com a letra de música, com o rap, né? E fazer esse paralelo. O Camões, ele falava muito da instabilidade, como ele dizia na época, das coisas da vida. Ele dizia, por exemplo, que a vida era efêmera e passava rápido. E, aliás, não é das instabilidades, não é esse não. É os desconcertos do mundo. Eu queria muito que vocês procurassem esse texto de Camões, gente. O Camões ele faz uma reflexão incrível nesse soneto. É um soneto reflexivo, né? Lírica reflexiva. Ele fala na pessoa, né, do eu lírico que nasceu bom. Era uma criatura honesta e que passou a vida fazendo o que era correto, praticando o bem por convicção. Mas o que ele percebia? Que quanto mais ele fazia correto, mais ele era prejudicado, mais ele se dava mal. E percebia, ao contrário, que aqueles que agiam incorretamente, fora da ética, fora da moral, eram beneficiados. Aí ele disse que, observando essa coisa estranha e errada, ele tentou ser mal. Ou seja, achando que ia ganhar alguma vantagem, ele foi mal. Ele diz: eu fui mal, mas fui castigado. Assim que só para mim o mundo anda consertado. Então, se você pegar algum texto aí, ó, ou circulando aí na literatura moderna, você com certeza vai encontrar aí esses valores, né? A gente vive, especialmente uma situação que parece que só quem se dá bem é quem faz as coisas erradas, né? A própria vivência da gente mostra isso. Não estou dizendo para você fazer errado não, viu? Entenda bem, ele disse que foi mal, mas se lascou. Cuidado. Então, vamos lá. A primeira geração do modernismo, considerada aqui, ó, exatamente a partir do ano em que foi lançada a Semana de Arte Moderna, tá? Terminou a Semana de Arte Moderna, pronto. Já começou o modernismo lá. Foi o marco introdutório do modernismo no Brasil. E foi até 1930, a primeira geração. O que marcou a produção literária desta época, tá? Assim você iria analisar traços dessa literatura, mais especificamente formais, tá? Na habilidade 16, figuras de linguagem empregadas, procedimentos expressivos como ironia, tá? Deboche. E na habilidade 15 da prova Enem você iria perceber, tá? O que marcou essa geração, né? As ocorrências da época. Então, características, ó, o nascimento de um novo movimento literário brasileiro. Lembra da história do Novo e do Velho? Até então, até o pré-modernismo, em certa medida, ainda se via, tá, autores muito preocupados em copiar aquilo que vinha da Europa, né? Que a Europa era, vamos dizer assim, um modelo ápice daquilo que eles entendiam como desenvolvimento cultural, tá? Então, o Brasil até então copiava. Nossa literatura até então era uma cópia. Inclusive, entenda, toda a gramática normativa, gente, ela é montada a partir da montagem do português de Portugal, português europeu. Então, a literatura, mesmo brasileira, do romantismo para frente, até meados do pré-modernismo, ela ainda era marcada por esse rigor formal, por uma literatura, ou seja, veja bem, expressão artística da palavra que utilizava uma linguagem formal, ora. Por que era expressão artística? Por que era criatividade e expressividade? E a linguagem tinha que ser tão formal, tão rígida. Isso não combina muito com liberdade de expressão, de criação, entende? Então, os modernistas já cansados, né, de toda essa, né, parafernália, de toda essa coisa que eles chamavam de velha, propuseram um movimento novo. Foi por isso que foi lançada a Semana de Arte Moderna. Beleza? Então, aqui, ó, essa primeira geração, de fato, marcou aí o nascimento de um novo movimento literário brasileiro. Por isso que teve tanto protesto. Claro que quem era adepto do tradicional lutou contra isso, protestou, brigou mesmo. A confusão foi feia. Dessa figurinha que eu amei. Olha só. Essencialmente, a partir deles,
Uma figura marcante, Menotti Del Pitte, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, olha aí, ó, Oswald de Andrade e Mário de Andrade, exatamente na ordem que aparecem. Olha aí as figuras, o grupo dos 5, chamado, né, que marcou aí, em especial, a geração modernista. E não só, gente, na literatura, tá? Anita Malfatti, Tarsila do Amaral aí, na pintura, maravilhosas, incríveis. Então, essa primeira geração, ó, do nosso modernismo inicia-se mesmo, ou seja, teve seu marco aí introdutório com a Semana de Arte Moderna e foi até 1930. Lembra que quando a gente estava falando dos textos que marcaram a Semana de Arte Moderna, eu li O Sapo de Manuel Bandeira, né? Eu li também um texto protesto com vocês, escrito por Monteiro Lobato, contra obras de Anita Malfatti. Ele estava criticando Anita Malfatti, dizendo que aquilo era modinha, que era coisa passageira, que nem arte merecia ser nomeada. Então, Monteiro Lobato pegou pesado, né? Então, evidentemente que ele ia criticar essa postura. Olha aí, ó, Semana de Arte Moderna, marcada aí entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 1922 no Brasil. Aqui as caricaturas, né? Oswald de Andrade, Anita Malfatti. O Oswald parece que teve um licute aí, ele é casado com a Tarsila do Amaral, se eu não me engano. E depois se enrolou com a Patrícia Galvão, apagou o menino, esse Oswald era danado. Ó o Menotti Del Pitte, ó o Mário de Andrade Carecão. E as gatas, menino, Tarsila do Amaral e Anita Malfatti. Maravilhosas. Ó, nessa época aí, marcando essa primeira geração, a gente tem as famosas revistas, tá? E os famosos manifestos. O Manifesto Verde Amarelista, o Verde Amarelismo, e o Manifesto Pau Brasil. Manifestos que, evidentemente, o nome já diz, ó, iriam colocar para a população, por meio da argumentação, por meio também do deboche da ironia, tá? O que era verdadeiramente a arte brasileira em todos os sentidos. E essas revistas marcaram época por essa iniciativa desse grupo de tentar mudar até então o cenário artístico no Brasil. Então a proposta deles, em resumo, era lutar contra todas aquelas manifestações mais arcaicas e mais associadas ao modelo europeu. Eles queriam uma arte representativa de fato brasileira. E para que mais representativo do brasileiro do que a língua brasileira? Há quem defenda que não é para a gente chamar ensino de língua portuguesa, não. Língua brasileira. A gente respeita porque foi a língua do colonizador. Mas, querido estudante, se você fizer uma comparação com o português de Portugal e o português do Brasil, realmente merece ser chamado de língua portuguesa e língua brasileira, viu? Porque não tem nada a ver. Nem em termos de fonética, nem em termos de léxico, ou seja, as palavras e expressões usadas pelos portugueses são muito diferentes daquelas que a gente costuma utilizar aqui no Brasil. Então, assim, comparando, parecem duas línguas. Sotaque nem se fala, entendeu? Algumas coisas ainda se aproximam em termos de organização sintática, uso dos pronomes, que inclusive nós preferimos usar próclise, sempre jogar o pronome no início da oração, me diz, me fala, me conta, né? Enquanto que o português, ele prefere a ínclise, ele diz-me, conta-me, fala-me. E a sonoridade é assim, meio estranha. Tem alguns nomes próprios utilizados em Portugal, que são também utilizados no Brasil. Mas veja bem, Antônio em Portugal, Antônio no Brasil, a diferença. E por aí vai. Mas é realmente, gente, bem diferente. Então, eles entendiam que não fazia sentido, se era uma arte brasileira, continuar utilizando aquela linguagem artificial, como eles diziam, e que imitava o português estrangeiro, o português europeu, né? Tá ligado? Então, era um movimento de protesto mesmo. Olha aí. Quais eram os objetivos, então, dessa geração de 22, nesse contexto histórico apresentado, chamada fase heróica, tá? Veja. Destruição do academicismo. Vou explicar para você bem direitinho o que é esse academicismo. Sabe aquela linguagem utilizada nas universidades?
nos trabalhos que você faz na universidade, a gente chama de academias. Pois é, uma linguagem bem informal, né? Eles não queriam isso. Então, até na pintura, a Abaporu, tá? Você vê que aquela figura de cabeça pequena e do corpo enorme, do pé enorme, representava ali um monstro antropofágico. O movimento antropofágico fala disso, de deglutir, de destruir tudo que é alheio, tudo que não é, vamos dizer assim, manifestação originariamente brasileira. Então, eles contestavam mesmo, começavam por aqui. Por isso que o Monteiro Lobato foi um ferrenho defensor do tradicionalismo. Ele queria continuar com isso aqui. E o grupo dos cinco não. Omar de Andrade, Oswald, Menor Del Pitte, Manuel Bandeira, né? Não vou falar aqui na Tarsila e na Anitta, porque foram pintoras. Mas todos os escritores que se identificavam com essa fase pregavam isso aí, embora eles nem sempre conseguissem, né? Rompimento com a tradição literária importada da Europa. Ou seja, esse modo tradicionalista até então, ainda visto em poesias do simbolismo, tá? Em poesias principalmente do parnasianismo, vejo que os modernistas criticavam demais, gente, os parnasianismos, sabe? Aquele verso ainda muito metrificado, aquela preocupação com o rigor, a métrica do verso, aquela preocupação na prosa com as palavras extremamente rebuscadas, difíceis, com uma organização sintática que não era representativa do Brasil, eles queriam romper com isso aí. Então, eles realmente queriam destruir todo esse comportamento que há séculos estava sendo desenvolvido, né? Negação da métrica, como eu falei, da rima, de uma linguagem muito denotativa, porque para os modernistas, a produção literária, a criatividade, a originalidade não tinha a ver com denotação. Então, por exemplo, eles criticavam o verso dos parnasianos porque era um verso objetivo demais, gente. Era muita descrição. O parnasiano não estava nem aí para a criatividade, para os temas trabalhados, não. O parnasiano queria, era uma poesia perfeita. E os modernistas estavam cansados, sabe, dessa forminha. Eles queriam mesmo acabar com essa forma. Liberdade total. E você sabe que toda mudança provoca, né, sentimento de raiva, sentimento de medo, sentimento de protesto. Foi exatamente isso que aconteceu, tá? Então, eles não queriam mais, tá? Essa métrica perfeita, aquela história de toda vez ter que escrever um texto poético rimado, tá? A linguagem denotativa, como aconteceu muitas vezes, nos versos parnasianos, aquele sentimentalismo exagerado, principalmente essa questão sentimental, foi um ataque mais direto ao romantismo, tá? Romantismo e simbolismo. Olha aí, ó. O simbolismo, de certa forma, recuperou um pouco do egocentrismo que era originado aí do romantismo, né? Ou seja, produções poéticas principalmente muito voltadas para o sentimentalismo, a expressão das emoções, né? O eu presente demais, o egocentrismo, há pouco ou nenhuma manifestação ligada, né, a aspectos socioculturais da época, a não ser na poesia da terceira geração, conhecida como poesia abolicionista, condoreiro libertária, representada por Castro Alves, né, no romantismo. O simbolismo recuperou um pouco disso, numa linguagem bem difícil, bem rebuscada, e principalmente aqui no Brasil ela teve expressividade em Cruz e Souza, né, que teve sua poesia postumamente reconhecida, tá? O poeta obcecado pela cor branca, porque ele sofreu na pele, tá? O preconceito por ser negro, literalmente falando. Morreu e foi enterrado como indigente. Só depois, como eu disse, a sua criatividade, o seu gênio foram descobertos. Ele é conhecido como Cisne Negro. Sofreu demais esse rapaz. Leiam sobre Castro Alves, viu? Perdão. Leiam também sobre Castro Alves, o poeta dos escravos, mas sobre Cruz e Souza, o Cisne Negro.
Então, o sentimentalismo romântico, aquela coisa voltada mesmo para o sentimento piegas que eles chamavam, né? Os modernos chamavam, esse sentimento é piegas, não tem mais lugar para isso não. E os esquemas parnasianos, né? Então, o poema Os Sapos, de Manuel Bandeira, foi uma crítica direta, gente, aos parnasianos. Inclusive, eles citam mesmo, né? Os parnasianos, muito preocupados com a forma, deixam de lado a arte. Influência das vanguardas europeias, né? Cubismo, futurismo, dadaísmo, impressionismo, expressionismo, cubismo, manifestado por... Esqueci o nome. Ai, meu Deus, esqueci o nome do pintor. Pablo Picasso. Picasso. Les Mademoiselles d'Avignon. As Senhoritas de Avignon. São 4 ou 5 mulheres, não me lembro bem a imagem, gente, desenhadas em formas geométricas. São rostos desfigurados, assim, sabe? Tudo meio, sabe? Geométrico mesmo. Por isso o nome do movimento era cubismo. Era uma vanguarda de quebra. Então, essas vanguardas, gente, elas representaram, tá, na própria Europa, no próprio continente europeu, uma quebra de paradigmas até então. Então, muito dessa quebra de paradigma, dessa quebra de perspectiva, foi aproveitado, tá, pelos modernistas aqui no Brasil. Essas pessoas eram extremamente letradas, né, eram cultas, eram pessoas estudadas, tá, frequentaram universidades, as academias, então, eles tinham exata noção do que estava acontecendo lá fora, tá? A defesa do verso livre, ou seja, o verso é amarras, liberdade para criar, olha aí o que eles queriam. Perceba que está manifestada na produção poética modernista a ausência de rimas. O verso que não tem métrica, ou seja, a quantidade de sílabas métricas do primeiro verso ao último do poema é indiferente isso aí. Versos pentassílabos, versos decassílabos, versos heptassílabos, não interessa. Tudo é misturado. Modernismo. Não tem aquela, vamos dizer, aquela lógica, aquela coisa amarrada. Verso livre. Sem estrofação, sem preocupação com rima. E logo, a criação de um novo nacionalismo. Ou seja, apesar de o Brasil ter se tornado república, né, ainda no século XIX, os modernistas no século XX entendiam que esse novo nacionalismo partia, ou pelo menos tentaria partir, de valorização da cultura brasileira de fato, tá? Então, eles queriam isso, pelo menos era a proposta deles, como eu disse, nem sempre conseguiam, tá? Era a criação de um novo nacionalismo. Olha aí. É importante entender que podemos utilizar as palavras destruição e nacionalismo, gente, aqui nesse contexto, ó, para caracterizar esse período. Destruição em que sentido? Tá? Acabar com toda e qualquer manifestação que vem do estrangeiro, da Europa. Ou seja, por que a gente tem que copiar se a gente tem capacidade de criar a nossa própria arte? Então, a destruição é nesse sentido, tá? Destruição da estrutura formal, ou seja, demolir a tradição, romper mesmo com a produção, principalmente poética, muito formal, rimada demais, metrificada demais. Eles não queriam isso. Isso era influência da literatura europeia. E nacionalista porque a preocupação era escolha não só de formas, mas de temáticas e linguagem que fossem representativas da cultura brasileira, que evidentemente já vinha sendo estabelecida, né? Desde que, antes mesmo de o país se tornar uma república, né, as influências já vinham acontecendo e foram mais reconhecidas aqui no modernismo. Então, a escolha de temáticas, tá? A preocupação com temas nacionais, por exemplo, na pintura, Tarsila do Amaral, Nito Malfatti gostavam muito de representar as cores, o ambiente brasileiro muito marcado por florestas, por verde tropical, né? E voltada para os nossos hábitos culturais, nossa maneira de falar, nossa maneira de vestir, o que a gente fazia, tá? Então, entenda bem em que sentido foram empregados os termos destruição e nacionalismo, beleza? Olha aí. Quem é esse rapaz? Reconheçam. Manuel Bandeira. Manuel Bandeira teve parte de sua poesia bastante autobiográfica, gente. Quando ele se descobriu tuberculoso, tá? Ele começou a escrever bastante
Sobre a situação de enfermidade, vocês sabem, né? Doença como a tuberculose, na época, era um atestado de morte. Quer dizer, a pessoa sabia que ia morrer. Não tinha muito o que fazer naquela época, não. Hoje, um tuberculoso, a gente só morre se não se cuidar. Mas tem tratamento médico, tem acompanhamento, enfim. Olha aí, ele nasceu em 1886 e faleceu em 1968. Viveu um cadinho, né? Viveu até um cadinho. Nasceu em Recife, Caba, nordestino, em uma família tradicional de Pernambuco. Aos 16 anos de idade, foi para o Rio de Janeiro, onde concluiu seus estudos. O povo, na época, que tinha uma família mais abastada, ia para os grandes centros, tá? Rio de Janeiro, São Paulo, estudar nas faculdades que saem de lá, até iam para a Europa, né? O estilo do Manuel Bandeira, ó, extremamente conciso, o estilo dele é mais direto e capaz de explorar todas as potencialidades do verso livre. Então, Manuel Bandeira já foi um dos nomes mais marcantes aqui dessa geração. Ó. Verso livre, o que era muito difícil. Tinha autores que tentavam, mas não conseguiam, não. Suas obras têm proximidade, ó, com a prosa e temas pessimistas, principalmente quando ele se descobriu tuberculoso, né? Ele levou a tristeza, a melancolia, né? A frustração de descobrir-se doente, que estava fadado à morte. Características: liberdade de criação. Isso significa uma poesia com versos livres, sem métrica, sem rima. Muita proximidade entre fala e escrita, ou seja, ele tentou escrever algo muito próximo daquilo que se falava até então. A influência de temas como a morte, a melancolia e a solidão. Um pouco baronista, né? Esses temas foram explorados bastante na segunda geração da poesia romântica brasileira, tá? E o Manuel Bandeira, por outra motivação, evidentemente, né? Recuperou esses temas aí. Principais obras: Cinza das Horas, de 1917, Libertinagem, muito top esse livro de poesia de Manuel Bandeira, de 1930, Estrela da Vida Inteira, também um compilado de suas poesias de 1966, e Vou-me Embora para Passaga, esse é um dos versos mais conhecidos de Manuel Bandeira, né? Há quem diga que essa é uma das poesias mais autobiográficas e relativas à situação dele. Passaga, da quem interprete, apesar de ser um texto literário, como o além. Vou-me embora para Passaga, vou morrer. E ele idealizava nessa Passaga como o melhor lugar do mundo, em que ele era amigo do rei, em que ele dormia tranquilo, em que ele não sentia dores, né? Então, uma poesia melancólica. Tá aí, Manuelzinho Bandeirinha, bichinho. Veja, nova poética. Gente, olha a estrutura desses versinhos aqui de Manuel Bandeira. Compara-se bem com o texto do Olavo Bilac, do Parnasiano. Dê uma comparada também com um soneto de Cruz e Souza. E veja, Cruz e Souza, simbolista, Olavo Bilac, Parnasiano. Pegue também um poema de Castro Alves, romântico. Olha aí, neném. Nova poética. O próprio título já anunciava, né? Essas bases revolucionárias na produção poética. Vou lançar a teoria do poeta sórdido. Poeta sórdido, ele vai explicar. Ó. Aquele em cuja poesia há a marca suja da vida. A pessoa vai um sujeito. Sai um sujeito de casa com a roupa de brim, branco, muito bem engomada, e na primeira esquina passa um caminhão, salpica-lhe o paletó ou a calça de uma nódoa de lama. Olha só, gente. O cara tá lá com a roupa branca, calça e blusa de brim, muito bem passada, muito bem engomada. Tá lá tranquilo, saltitando no meio da rua, passa um caminhão, tá! Uma lama na roupa. É a vida. Olha só. Olha a comparação que ele faz. Quer dizer, você tá tranquilo, passeando na rua, de boas, muito bem vestido, muito bem trajado, e vê uma coisa e estraga tudo. Ou seja, ele compara isso aqui com a vida. O poema deve ser como a nódoa no brim. Olha só, gente, a nódoa no brim. A nódoa de lama na roupa branca não incomoda, eu morreria de ódio. Por isso que eu nem gosto de roupa branca, porque tudo suja. É lindo branco, acho, mas suja demais. Não incomoda? Ele está dizendo que a poesia era para incomodar. Ou seja, não era poesiazinha, né, acostumada, que agradasse alguém. Ela tinha que incomodar, ela tinha que ser livre. E o que incomodava era justamente essa liberdade, né?
Você tem aqui um metapoema. Veja que ele está lançando as bases do que os modernistas da primeira geração queriam, era contestar, era protestar mesmo, era confrontar. Então, o poema deve ser como a nódoa no brim, fazer o leitor satisfeito de se dar o desespero, ou seja, provocar no outro desespero, que ele deve estar falando do desespero dos academicistas, né? Sei que a poesia é também orvalho, ou seja, é aquela coisa leve, né? Mas este fica para as menininhas, as estrelas, a alfa, as virgens 100%, e as amadas que envelhecem sem maldade. Olha aí. Procure rima nesse poema. Procure fazer a contagem das sílabas métricas. Nem precisa contar. Você já vê que o primeiro verso é muito maior do que o segundo. Olha essa formatação. Se fosse um poeminha tradicional, estava aqui a quantidade de versos por estrofe, como num soneto tetrarquiano. Verso, poema de 14 versos, 2 quartetos, ou seja, 2 estrofes, cada uma com 4 versos e 2 tercetos. Isso era forma. Então, olha esse poema. Olha como ele organizou essa estrofe para cá, esta para cá, continua esta com espaço, vem esta e os versos para cá. Quer dizer, é diferente demais. Uma poesia livre e que inclusive trata de um tema que nem seria matéria para poesia. Mas tudo isso com um palavreado bem simples, como vocês estão vendo, né? Ele utiliza para se referir aqui a esta comparação, né? O sujeito, utilizando a palavra sujeito, que até então era a palavra mais utilizada, no linguajar menos formal. Para a gente ainda parece formal, né? Mas para eles na época era bem informal. Então você tem aí algumas expressões, né? Uma roupa bem engomada, enfim. Salpica-lhe, taca-lhe no paletó uma nódoa de lama. Então aqui, ó, é visível uma nova representação formal neste poema de Manuel Bandeira, né? A ausência de métrica, a versificação em si é totalmente divergente daquilo que até então era considerado como produção poética academicista, tá? Poemas, aliás, versos livres, né? E tal qual o próprio conteúdo poético, totalmente livre. Vamos mais. Olha aí, ó. Porquinho da Índia. Como assim, gente? Porquinho da Índia, título de um poema. Manuel Bandeira de novo. Quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor de coração me dava, porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Parece um tema cotidiano, né? Levava ele para a sala. Gente, olha isso aqui, ó. Vou usar aqui a canetinha branca. Olha aqui. Tu acha mesmo que o Monteiro Lobato escreveu um prá desse bem aqui? Nunca no Brasil, né? Tu acha que ele não ia querer versificar tudo isso aqui? Rimar, aliás, ó. Anos, Índia, dava, queria, fogão. Tem rima, não. Sala, bonitos, limpinhos. Ó. Levava ele para a sala, para os lugares mais bonitos, mais limpinhos. Ele não gostava. Queria estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas, ou seja, dos meus carinhos, das minhas frescurinhas com ele, ó. Ora o diminutivo. Manuel Bandeira, gente, era cheio desses diminutivos, tá? Uma das marcas da produção poética que marca o uso da linguagem informal, dessa tentativa de reconhecer um português mais cotidiano, são os vários diminutivos que ele usa. E detalhe, diminutivos com funções diferentes, muitas vezes para indicar realmente afetividade, carinho, outras vezes para indicar ironia, deboche, tá? Nos mais diversos sentidos. O meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. Olha só, num verso, naquela época, o cara dizendo que o porquinho da Índia tinha sido a primeira namorada dele. É um comparativo. Ou seja, foi o primeiro amor. Quer dizer, ele, enquanto criança, rememorando, né? Adorava esse porquinho da Índia, mas o porquinho da Índia nem tinha um para ele. Então, o primeiro amor platônico dele foi esse porquinho da Índia, que ele disse que era a namorada dele. Tá? Numa visão bem infantilizada. Claro, isso é uma interpretação. Há quem veja outras. De novo, a gente vê a poética de contestação, um tema totalmente inesperado, né? Para uma poesia,
um tema do cotidiano. De certa forma, nos implícitos, um certo deboche, né? A marca de um linguajar menos formal. E mesmo as palavras empregadas com formalidade, ainda assim são palavras de fácil entendimento, não oferecem nenhuma dificuldade, o que já não acontecia, né? Na produção literária academicista, que primava, inclusive, por uma escolha vocabular muito alta, muito aquém. Ou seja, não era uma poesia representativa de fato da cultura popular, tá? Nesse poema, deparamos com a tradicionalíssima temática do relacionamento amoroso enquadrado em situações absolutamente inovadoras, ou seja, o amor e um pouquinho da Índia. Contendo, entretanto, reflexões profundas sobre frustrações, expectativas e imagens que se constroem do amor. E, nesse caso, o amor frustrado, né? Que ele coloca aí o porquinho da Índia como, vamos dizer assim, a personificação de alguém que não aceitaria o amor, as ternurinhas, como ele disse, que tinha para dar. Tá bom? Manuel Bandeira. Bom, aqui, as revistas utilizadas, tá? Na época, principalmente a Claxon, gente, que significa buzina. Quando você buzina mesmo, faz zoada para chamar a atenção. O próprio nome da revista foi escolhido assim, a dedo, né? Olha aí. A partir da Semana de Arte Moderna, o movimento modernista brasileiro foi tomando forma e assim, sendo esculpido por seus artistas. Diferentemente de outras escolas literárias, os integrantes modernistas escreveram vários artigos sobre o movimento vivido, sobre seus ideais e suas convicções. Gente, os famosos manifestos. Manifesto para o Brasil, Manifesto Antropofágico, Manifesto Verde Amarelismo, viu? Esses artigos eram reunidos em periódicos ou publicados em alguns veículos de comunicação, como, por exemplo, jornais e revistas. Daí surgiram as famosas revistas, ó. Revista Estética Claxon, Revista de Antropofagia, Terra Roxa e Outras Terras, revistas que foram aqui, ó, divulgadas no modernismo. Criaram uma edição especial aí, gente, e reuniram todas essas revistas. Então, se você quiser se aprofundar aí, tá? Nas bases do modernismo, no que, vamos dizer assim, nos levou a chegar até essas manifestações literárias de hoje. Olha aí, ó, você pode adquirir esse conjunto aí com todas essas revistas, tá? Tá bem aqui, ó. Tá o nomezinho, ó. Estética, a revista, a Claxon, Verde Amarelista, a revista de Antropofagia, então todas elas nesse compiladinho aí, tá? Olha aí. A Claxon foi o primeiro periódico modernista, tá aí representado para você, sendo inovado em todos os sentidos, inovador, desde o projeto gráfico, ou seja, uma revista muito bonita, né? Capa e páginas internas, até a publicidade das contracapas e principalmente o que ela trazia de conteúdo, né? Aqui eles divulgavam, tá, seus manifestos, a maneira deles de entender o que era essa arte mais inovadora. Então ela trazia isso aqui, ó, o contraste entre o velho, tá, e o novo. O velho, evidentemente, modernismo, e, aliás, o velho, evidentemente, a produção literária academicista, e o novo, o que eles estavam propondo, né? Então, uma concepção estética de fato diferente. Enfim, em todos os aspectos, ó, uma revista que anunciava a modernidade, o século XX buzinando. De onde é que vem essa buzina? Claxon. Significa isso. Buzina, tá? Chamar atenção mesmo. Os manifestos. O Pau-Brasil. Muito top. Esse manifesto aí foi criado por Oswald de Andrade. O que ele valorizava aqui? Imaginação e a liberdade de espírito. Ou seja, era um manifesto que jogava aí o culto à liberdade de criação. Verso livre, sem amarra de métrica, sem amarra de rima, sem amarras temáticas, tá? O manifesto Pau-Brasil, ó, inclusive o nome, né, da árvore, tá? Da vegetação que era abundante quando os colonizadores chegaram aqui. Foi praticamente dizimada. Nem sei se ainda existe o Pau-Brasil, né? Então tá aqui, ó. Ele também colocava aqui, gente, o comportamento deles de contestar qualquer coisa que fosse imitação da cultura estrangeira. Então, por isso também compreende-se o nome Pau-Brasil, no manifesto mesmo, para valorizar
as manifestações artísticas brasileiras, especialmente a literária, né? Então tá aí, ó. O Movimento para o Brasil, criado por Roosevelt, tinha como objetivo a redescoberta e revalorização da cultura primitiva brasileira. Por que eles fizeram isso? Porque os românticos, né, que marcaram a manifestação literária na era nacional, o início da era nacional, melhor dizendo, eles diziam que estavam tentando valorizar a cultura brasileira, mas não estavam, não. Era tudo cópia da estrangeira. Oswald queria, dessa vez, de verdade, uma poesia de exportação. Daí o nome pau-brasil, ou seja, ele não queria mais importar. Ele já queria que tudo que era criado aqui no Brasil fosse jogado para fora. Até então, era o contrário que estava acontecendo, né? Então, defende também que a sua poesia seja um produto cultural que não deva nada à cultura europeia e que possa, inclusive, vir a influenciá-la, quer dizer. Então, é um manifesto muito interessante, né? Ler deve ser uma verdadeira descoberta daquilo que eles entendiam como verdadeiro espírito nacionalista dentro da arte, tá? Show. Olha o antropofágico. Também de Oswald de Andrade, danado, né? Então, novamente eles repensavam com o manifesto antropofágico essa literatura brasileira, essa arte brasileira. Eles queriam refletir, tá, sobre o que até então era considerado manifestação literária do Brasil. Então, esses modernistas contestavam pura cópia. O manifesto antropofágico mais diretamente quer engolir, detonar, destruir, demolir qualquer manifestação estrangeira. Então, olha aí, ó. A intenção deste manifesto era promover o resgate da cultura primitiva de nosso país, ó, levando em consideração aspectos anteriores ao processo de colonização, como a cultura indígena, por exemplo. Olha aí, ó. Tá vendo? Ou seja, eles pregavam realmente, ou pelo menos tentavam, né, recuperar culturas oriundas dos povos originários. Então, o manifesto também expõe a preocupação para que haja um maior cuidado ao absorver a cultura de outros lugares, para que não haja absorção do desnecessário e a cultura brasileira vire um amontoado de fragmentos de culturas exteriores. Ou seja, trocando em miúdos, valorizar o que era nosso, o que era de dentro, tá? Esses textos aí mostram isso para vocês, mostraram. Depois vocês vão em casa, né? Aliás, estão em casa, lógico. Vão fazer as atividades que eu propus aí, tá, gente? Sobre esses textos, tem mais textos para interpretar. A base do que fez surgir esses textos você já tem. É só resolver as atividades, tá? A todos uma excelente noite. Muito obrigada pela companhia, pela participação. Até a próxima. Tchau, tchau.